Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Alesp Conecta, trazendo os principais assuntos do dia a dia, sempre com a presença de convidados muito especiais. Neste momento de pandemia, cada um na sua casa, respeitando o isolamento social. E hoje nós vamos falar dos distúrbios do sono em meio à pandemia do novo coronavírus. Para isso, eu vou receber virtualmente o Gabriel Pires. Ele é pesquisador do Instituto do Sono. Gabriel, muito obrigado por sua participação. Seja bem-vindo ao programa. Olá, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer nós conversarmos um pouco sobre como a pandemia e sobre como o isolamento social tem afetado a nossa rotina de sono. Exatamente. Antes de nós entrarmos nesse assunto, a gente sempre, claro, abre o espaço para que os convidados contem um pouco da sua trajetória. E eu gostaria de saber de você, como você começou a dar os primeiros passos ainda quando estudante e depois como foi a sua incursão nessa área. Por gentileza, conte para a gente. Claro. Eu me formei em biomedicina no ano de 2009 na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E eu vim para São Paulo para realizar meu mestrado e meu doutorado, feitos em sequência, na Universidade Federal de São Paulo, no Departamento de Psicobiologia, que hoje é a referência que nós temos acadêmica em medicina do sono no Brasil. E lá eu desenvolvi algumas pesquisas sobre privação de sono, sobre epidemiologia do sono. Então sempre me interessei em saber como é que a sociedade responde à falta de sono e como é que sono e aspectos sociais dentro da ciência da saúde andam de mãos dadas, que é uma coisa que hoje nos vem muito à tona, né, com a pandemia. Depois disso, tendo terminado a minha formação, né, graduação, mestrado e doutorado, eu passei para o meu eu passei a ser pesquisador no Instituto do Sono. Então, hoje eu exerço a função de pesquisador. O Instituto do Sono é uma empresa associada à Universidade Federal de São Paulo, mas não é a universidade, né? É uma instituição à parte, que faz parte de uma empresa chamada AFIP. Então, hoje sou pesquisador no Instituto do Sono e sou professor na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Então, essas são minhas atuações principais hoje em pesquisa e em docência. Perfeito. E tratando um pouquinho do Instituto do Sono, você disse que até tem uma relação com a universidade, mas tem uma gestão independente, né? Conta um pouco, então, que serviços e que trabalhos são desenvolvidos pelo Instituto do Sono, que é referência aqui em São Paulo, e muitas pessoas, quando precisam descobrir alguma coisa e investigar os problemas relacionados ao sono, procuram o Instituto do Sono. Conta um pouquinho desses serviços desempenhados pelo Instituto. Perfeito. O Instituto do Sono foi fundado pelo professor Sérgio Tufik, que é a referência nacional que nós temos em medicina do sono. Ele é um dos fundadores da medicina do sono no Brasil. Esse instituto foi fundado há décadas atrás e com o tempo ele foi se tornando a referência mundial em medicina do sono. Para que a gente tenha um critério de comparação, a primeira clínica de medicina do sono no mundo é a clínica de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. E lá eles têm 13 leitos de polissonografia. A polissonografia é o principal exame da medicina do sono. Né? No Instituto do Sono nós temos mais de 80. Então isso mostra que, pelo menos no tamanho, não existe dúvida de que que o Instituto do Sono é o maior centro de medicina do sono do mundo. Mas claro que a gente não pode se ater só ao tamanho, né? A gente tem que garantir qualidade de serviço, a gente tem que garantir que nós atendemos a população em relação a esse aspecto da medicina, e isso também é muito bem feito. O Instituto do Sono trabalha em várias vertentes na condução de exames em medicina do sono, a polissonografia é o principal deles, em consultas, em pesquisa, que é uma coisa muito importante que nós fazemos. Muito do que o Instituto do Sono faz é focar em pesquisa sobre medicina do sono, porque nós entendemos que só mediante pesquisas bem feitas se gera conhecimento, e ao se gerar conhecimento,
as ciências da saúde avançam. Então, basicamente isso que o Instituto do Sono faz. Promove o melhor nível de medicina do sono possível para a população e gera pesquisa e gera conhecimento para que a gente possa avançar cada vez mais. Isso é feito de mãos dadas, pesquisa e serviços, né? Uma outra característica interessante do Instituto do Sono é que ele é um instituto médico, científico, multidisciplinar. Então, ainda que nós foquemos em sono, a medicina do sono é multidisciplinar por natureza. Então, fazem parte da equipe dos pesquisadores do Instituto do Sono, pesquisadores que são neurologistas, psiquiatras, pneumologistas, cardiologistas, otorrino, ginecologista e pesquisadores não médicos, né? E com essa equipe multidisciplinar a gente consegue garantir que uma boa qualidade de serviço é dado aos nossos pacientes e garantir que a medicina do sono avance e que a gente também chegue a bons resultados de sono nos nossos pacientes e na população. Uma coisa interessante que nós temos investido nos últimos tempos são em estudos epidemiológicos do sono. Existe um estudo que nós fazemos, na verdade ele é feito uma vez a cada 10 anos, desde a década de 80, que é um estudo chamado Episono. É um estudo que busca traçar o perfil de sono da cidade de São Paulo. Então, a cada 10 anos, o Instituto do Sono sorteia 1.000 cidadãos paulistanos, traz esses 1.000 cidadãos para o laboratório de sono e a gente faz todos os exames possíveis de sono e de outras áreas para que a gente possa saber qual é a porcentagem das pessoas em São Paulo que tem insônia, qual é a porcentagem dos cidadãos de São Paulo que tem apneia obstrutiva do sono, quantas pessoas dormem em X horas. É um estudo único no mundo, poucos estudos chegam a ser perto do nosso e no tamanho ele é realmente único. Isso mostra o interesse do Instituto do Sono em prover dados para a população e também para o governo, porque uma vez que a gente consegue estabelecer como é que é o sono de uma população, isso pode se reverter em políticas de saúde pública, por exemplo. Então, esses são os principais focos de ação hoje em dia do Instituto do Sono. Sem dúvida, sem dúvida. Informação e pesquisa é fundamental para nortear o gestor público, para formatar uma política de ações que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida e da saúde da população. Agora, Gabriel, o que essas pesquisas e o que esses estudos têm indicado? O brasileiro dorme bem ou dorme mal? O brasileiro dorme mal e pior que isso, o brasileiro dorme cada vez pior. Como eu falei nesses estudos epidemiológicos que a gente conduz desde a década de 80, cada vez mais nós notamos que as pessoas dormem menos, que as pessoas têm mais sintomas de um sono de baixa qualidade e que os distúrbios de sono são cada vez mais comuns. É assustador pensar que, por exemplo, uma doença como a apneia do sono acomete quase 1/3 da nossa população. Isso na cidade de São Paulo, tá? Os nossos dados são mais focados na cidade de São Paulo, mas isso reflete muito as grandes cidades brasileiras. Então, nas grandes cidades brasileiras, a gente tem um sono de péssima qualidade. Nas cidades do interior, isso acaba sendo bem melhor, porque o nosso sono reflete muito o ambiente em que nós vivemos. Então, na cidade de São Paulo, nós temos uma rotina extremamente agitada, de foco em trabalho, pouco tempo para qualidade de vida e aspectos pessoais, muito tempo de deslocamento entre a casa e o ambiente de trabalho, péssimos hábitos de saúde, e tudo isso se reflete no sono. Então, na cidade de São Paulo, é muito claro como a gente vem piorando os hábitos de sono ao longo das últimas décadas. E essa piora está de mãos dadas com o crescimento da cidade. Pensa que quando nós começamos esses estudos lá na década de 80, a cidade de São Paulo não tinha 8 milhões de habitantes. Hoje a cidade tem quase 12 milhões de habitantes. Esse crescimento de 4 milhões de habitantes fez com que as pessoas se deslocassem cada vez mais para as periferias, morassem longe do centro da cidade, tivessem que gastar mais tempo com deslocamento. Além disso, as pessoas têm cada vez que trabalhar mais para vencer crise econômica e necessidades pessoais, econômicas e financeiras pessoais.
E nessa situação em que a gente vive hoje na cidade de São Paulo, em que a gente tem que lutar contra aspectos sociais que devem ser melhorados, contra a crise financeira, contra tudo isso, na agenda de todo paulistano, o sono é o último item de uma lista de prioridade. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa na minha vida para dar conta das minhas necessidades, é do sono. O grande problema é que quando eu abro mão de um sono de qualidade, algum dia, essa conta vai chegar. E essa conta vai chegar de que maneira? Uma maior chance de ter problemas cardiovasculares, uma maior chance de ter diabetes, uma maior chance de ter acidentes automobilísticos e de trabalho, que são algumas características dos distúrbios de sono, né? Esses aspectos sociais todos também explicam muito por que a gente tem cada vez mais queixas de insônia na nossa população. Então notem que insônia é uma doença que tem critérios bem específicos e a insônia acomete mais ou menos 15 a 20% da população de São Paulo. Se a gente pensar em queixas de sono, isso já pode chegar a ter quase 60% das pessoas. E outros distúrbios um pouco mais raros também têm se tornado cada vez mais frequentes. Então o fato é que a cidade de São Paulo hoje é uma cidade que dorme muito mal. E um outro problema que a gente pode pensar nisso é que não existe perspectiva de melhora. Não no âmbito social ou no âmbito populacional. A cidade não vai mudar ao longo dos próximos anos, das próximas décadas. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, essa rotina de privação de sono que todos nós somos submetidos, de ter que trabalhar até tarde, de ter entretenimento até altas horas da noite, de privilegiar trabalho a bem-estar pessoal e qualidade de vida, é bom para a sociedade. É conveniente para mim que eu possa sair de casa às 3 da manhã, por exemplo, e encontrar uma farmácia aberta para que eu possa comprar um remédio para dor de cabeça. É conveniente para mim que eu saia de casa às 4 da manhã e encontre um posto de gasolina aberto. É conveniente também que eu tenha mercados abertos 24 horas por dia. Eu, por acaso, eventualmente vou ao mercado por volta da meia-noite. Só que eu faço isso uma vez a cada 20 dias, uma vez por mês. Então, uma noite de privação de sono para mim ao longo de um mês não é um grande problema. Mas pensa que enquanto eu vou no mercado uma vez por mês, nesse mercado existem pessoas que estão lá todos os dias trabalhando à noite. Então, com esse exemplo que eu quero mostrar é que, enquanto é conveniente para a sociedade essa rotina de privação de sono, para a sociedade isso é bom, porque move a economia, para o indivíduo isso é muito ruim. E a conta não chega para a sociedade, até chega para a sociedade em alguns aspectos, mas chega sobretudo para o indivíduo, que abre mão da sua saúde para que a sociedade prospere. Isso é bem complicado, porque o que a gente vê então é que essa pessoa que vai trabalhar à noite, ele vai trabalhar à noite não porque ele gosta. As pessoas não trabalham em turnos noturnos, um porteiro, um atendente de supermercado, um vigilante, essas pessoas não trabalham à noite porque gostam, trabalham à noite porque precisam. Ou seja, elas estão abrindo mão da sua saúde porque necessitam. Né? E é uma rotina comum na cidade de São Paulo, mais do que outras cidades, principalmente mais que cidades do interior, mais do que outros países que têm uma rotina menos cosmopolita, aqui é uma epidemia de privação de sono. Então, quando eu digo que isso não vai melhorar ao longo das próximas décadas, é porque a sociedade não vai mudar nesse aspecto. Porque a gente realmente precisa de uma economia funcionante. Bom, mas se a sociedade não vai melhorar, o que nós podemos fazer? Nós podemos conscientizar a necessidade de bons hábitos de sono para as pessoas. As pessoas, os indivíduos, têm que fazer o possível para que os seus hábitos de sono sejam os mais adequados possíveis, mediante suas possibilidades. Mesmo que eu trabalhe à noite, eu tenho que ter algumas ideias de o que é um sono de qualidade, quais são os melhores hábitos de sono possíveis, para que eu possa adequar a minha necessidade profissional, financeira, econômica, com a minha necessidade de sono e minhas necessidades de saúde. Então, resumindo, o que nós temos hoje é uma sociedade numa epidemia de privação de sono e a necessidade de parear aspectos sociais com aspectos pessoais.
Perfeito. Gabriel, esse exemplo que você deu dos trabalhadores que acabam tendo que fazer essas jornadas noturnas, eu fico pensando o seguinte: a pessoa que procura se cuidar e aí respeita o seu próprio corpo, e aí ao chegar em casa pela manhã, dorme 7, 8, 9 horas, fecha as janelas, coloca tampão, enfim, ele organiza o seu espaço para um sono de qualidade. Esse sono, durante o dia, ele não é tão reparador quanto o sono da noite? Tira essa dúvida para a gente. Existem várias técnicas que alguém que trabalha à noite pode fazer para que o sono melhore. No caso de um trabalhador em turno, né? O indivíduo trabalhou numa rotina de 12 horas, começou às 8 da noite, terminou às 8 da manhã, aí foi para casa dormir. E aí ele vai ter que dormir num turno invertido. O sono invertido nunca vai ser perfeito. O sono em turno invertido nunca vai ser perfeito, porque vai contra a nossa biologia. Ao longo da evolução inteira, nós fomos feitos para entender que o sono acontece à noite e a nossa atividade principal acontece durante o dia. O nosso cérebro ele foi feito para entender a luz ambiente como o principal sincronizador do sono, do ciclo de sono e vigília, né? De maneira que quando eu estou acordado, meus olhos percebem um sinal luminoso, enviam para o meu cérebro e existem alguns hormônios e neurotransmissores que entendem que é hora de ficar acordado. Quando as luzes acabam, tem um hormônio que é muito famoso, chamado melatonina, que é o hormônio do sono, que induz o sono. A melatonina, ela só é produzida pelo nosso corpo quando a gente não tem luz nenhuma. Então, basicamente quando é noite. Então, a nossa biologia é feita para que a gente esteja acordado de dia e durma de noite. A gente pode fazer todas as estratégias de adaptação possíveis. Ainda assim, a gente vai estar contra a nossa biologia. Então, qualquer trabalhador em turno deve ter a consciência de que não é um sono adequado. Pode ser um sono melhorado, ele pode melhorar com algumas estratégias, que a gente já pode falar daqui a pouco quais são, mas o sono nunca vai ser perfeito. E não é por acaso que pessoas que trabalham à noite devem ser pelo menos recompensadas por isso, por estarem fazendo alguma atividade com algum nível de insalubridade, seja com adicional noturno ou com adicional por insalubridade. Mas o fato é esse, não é um sono perfeito, essas pessoas vão estar sempre mais sujeitas a maiores problemas de saúde, a maiores riscos de acidente de trabalho, então elas não vão passar incólumes a isso, sempre existe um risco aumentado. Dito isso, o que eu posso fazer para garantir ou para tentar melhorar o meu sono numa condição dessa, de turno invertido? Primeiro, existem pessoas que têm um pouco mais de facilidade de ficar acordadas à noite, né? A gente separa as pessoas em 3 tipos de preferência por horários, que a gente chama de cronotipo. Existem as pessoas que são matutinas, são aquelas pessoas que preferem acordar muito cedo, que vão dormir mais cedo, que rendem mais durante a manhã. E existem pessoas que a gente chama de vespertinas, que são aquelas que preferem acordar muito tarde, dormir muito tarde e rendem mais profissionalmente lá para o final da tarde, para o começo da noite. Idealmente, as pessoas vespertinas deveriam ocupar os turnos noturnos. Elas sofreriam menos com isso. Na prática, isso não acontece. Ninguém é contratado no turno noturno porque é matutino ou vespertino. Isso não é nem legal, né? Do ponto de vista legal, isso não é possível. Eu não posso abrir uma vaga para pessoas vespertinas. Isso não existe. Então, e tem o aspecto econômico também. Sabe? Por mais matutino que eu seja, se eu preciso de um segundo trabalho para vencer minhas contas, eu vou fazer um trabalho noturno. Eu não vou pensar em quão fácil isso vai ser para mim. Bom, então, considerando uma pessoa que precisa trabalhar à noite, quais são as dicas que se pode dar a ela? Primeiro, que mantenha uma rotina de sono regular e que a primeira coisa que ela faça quando sair do trabalho seja dormir. Uma rotina de alguém que trabalha todas as noites, trabalha à noite todas as noites, né? Que ela se proteja o possível de toda a informação luminosa,
quando sai do trabalho. Então, que ela saia já de óculos escuros do trabalho, que ela vá para casa e mantenha um ambiente completamente escuro, que ela vede completamente qualquer tipo de luz, que ela use tampão auricular na orelha, como você mencionou, e que durma uma quantidade adequada de horas de sono. Além disso, é importante que essa pessoa mantenha uma rotina de saúde bem adequada, que coma de modo balanceado, que faça atividade física e assim por diante. Então, existem essas dicas que se pode dar, mas a verdade é que é muito complicado. Existe sempre um risco inerente ao trabalho noturno. Legal. Agora eu queria entrar no assunto da Covid-19, do coronavírus. Vocês têm identificado muitas pessoas que têm sofrido justamente com a apreensão, com a preocupação em torno da doença e por isso a qualidade do sono tem caído por conta da doença, ou pelo menos desse ambiente em que vivemos, Gabriel? Sabe que isso é uma coisa bem interessante, um pouco curiosa, inclusive, porque quando se começou na pandemia e se começou as políticas de quarentena, se pensava muito que talvez o sono pudesse melhorar. Porque no na condição de quarentena, muitas pessoas começariam a trabalhar em casa, começariam a ter maior flexibilidade e autonomia sobre sua rotina de trabalho e teriam menos tempo de deslocamento. Então se pensou, talvez o perfil de sono das pessoas melhorasse. Se discutia isso, mas a verdade é que à medida que a quarentena foi passando, que a gente nota que não, o sono tem piorado muito para a maior parte das pessoas. Algumas dormem melhor. Muitas pessoas, aquelas pessoas que têm, por exemplo, uma situação financeira mais estável e que têm suporte social, essas pessoas conseguem ter um sono de qualidade na pandemia. Mas, como regra, na população da cidade de São Paulo, o que nós notamos é um sono cada vez pior. Por quê? Quais são as piores características do sono e o que a gente tem notado nessa condição por conta da pandemia? Primeiro, insônia. As pessoas têm tido cada vez mais insônia. A insônia a gente define como a dificuldade de iniciar ou manter o sono ao longo de uma noite. Então, por exemplo, eu deito na cama e sou incapaz de dormir. Ou eu deito na cama e acordo no meio da noite e não consigo retomar o sono de modo adequado. Isso é insônia. Tem várias consequências negativas ao longo do dia, né? Porque se eu não durmo durante a noite, eu vou ficar sonolento durante o dia e vou desenvolver algumas doenças, vou ter maior risco de acidente, por aí vai. Bom, mas por que as pessoas têm tido insônia nessa situação? A insônia é uma doença que anda de mãos dadas com a ansiedade. Então, pessoas mais ansiosas são sempre mais sujeitas à insônia. Porque na situação de ansiedade, eu deito na minha cama, meu cérebro não desliga. É basicamente isso. A insônia é uma doença em que o cérebro não desliga. Eu preciso que o cérebro fique mais lento para dormir, mas eu deito na cama e me vêm preocupações sobre meus problemas familiares, meus problemas profissionais, meus problemas financeiros, o que eu tenho para fazer no próximo dia, o que eu deixei de fazer nesse dia, se meu time perdeu, se eu tenho o que comer no próximo dia, dependendo da classe social da pessoa. Nessa situação, o cérebro não desacelera e aí chega a insônia. E é isso que explica porque a ansiedade e a insônia estão de mãos dadas. Muito bem. O que a gente tem notado nessa situação de pandemia? A gente está vivendo uma situação de incerteza enorme. Nós não sabemos, a gente nem sabe direito ainda o que é o Covid-19. Nós temos muitas informações, cada vez mais a gente entende um pouco mais essa doença, mas a gente está longe de compreender completamente o que é o Covid-19, o que é o vírus que causa essa doença, como é que ele funciona, quando nós vamos ter imunidade a essa doença, quando vai ter uma vacina, quando a gente vai poder voltar para uma vida normal. Então a verdade é que a gente está cercado de incertezas. Além disso, a gente tem sempre os noticiários sobre o aumento do número de mortos, aumento do número de casos, o alastramento da doença para o interior do estado. Então notem que as notícias não são boas. Se eu sou uma pessoa sujeita à ansiedade, essas notícias e as incertezas que eu estou vivendo e o confinamento social, tudo isso vão fazer com que eu não consiga dormir.
Então as pessoas têm dormido cada vez menos, muito respondendo à angústia que está sendo esse período. Então a gente tem que tentar cuidar do sono da população, mas quando a gente fala de insônia, não é só o sono, a gente tem que tratar da saúde mental das pessoas. Como que elas conseguem responder a essas incertezas de um modo menos prejudicial. Então, é bem complicado isso, e psicólogos têm sido os profissionais mais importantes nessa situação. Muitos têm atendido online, feito terapias por videochamada e tal, e isso é muito importante. Existem algumas dicas para a insônia que a gente pode pensar também, mas que a gente pode tratar ao longo da conversa. É isso aí. Tá, Gabriel, a gente está chegando na fase final do nosso programa, mas eu gostaria então que você compartilhasse com o nosso público algumas dicas importantes para que as pessoas melhorem a qualidade do sono, para que as pessoas consigam dormir aquela quantidade de horas suficiente para atender às suas necessidades. Enfim, se você puder, por favor, compartilhe essas dicas com o nosso público também em meio a esse processo complicado da pandemia e de confinamento social. Por favor. Claro. Bom, a primeira dica importante é que nós tentemos manter a regularidade na nossa rotina. O sono é uma atividade que tem um certo aspecto aprendido. O meu cérebro deve entender que chegou a hora de eu descansar e deve entender que chegou a hora de eu despertar na próxima manhã. Isso só é mantido mediante regularidade. Então eu devo fazer o possível para que eu durma e acorde todos os dias. Inclusive nos finais de semana, por exemplo. Então somente essa regularidade pode trazer um sono de qualidade. Outra coisa importante é entender que o sono não é uma chave de liga e desliga no nosso cérebro. Então imagina que eu estava usando meu celular, respondendo meus e-mails, fazendo meu trabalho até as 10 da noite. Aí eu digo, está na hora de dormir. Aí eu desligo o celular e tenho a pretensão que o sono chegue em 5 minutos. Isso não vai acontecer. Eu preciso preparar meu cérebro, meu corpo, meu ambiente para que o sono aconteça. Então, se eu quero dormir às 10 da noite, pelo menos às 9 eu tenho que desligar todos os aparelhos eletrônicos, diminuir as luzes, diminuir tudo aquilo que vai me fazer despertar, me ativar, e tenho que começar a desacelerar. Além disso, eu tenho que ter um ambiente adequado para dormir, escuro, confortável, e especificamente em relação aos trabalhos em casa. Para que eu mantenha regularidade, existem algumas dicas importantes. Por exemplo, que eu separe na minha casa, se isso for possível, um local específico de trabalho. Que eu evite, por exemplo, trabalhar na minha cama, trabalhar no meu quarto. Porque se eu fizer isso, eu vou associar a minha cama não mais com esse ambiente que desacelera e induz o sono, mas vou associar a minha cama com um ambiente de estresse. Aí eu vou entrar no meu quarto e eu já vou automaticamente pensar em coisas estressantes. Então, regularidade e bons hábitos de sono podem melhorar a situação. Informações importantes trazidas pelo Gabriel Pires, ele é pesquisador do Instituto do Sono aqui em São Paulo. Eu agradeço demais o bate-papo, informações relevantes, e eu já o convido para uma próxima edição, que eu tenho certeza que tem muitos assuntos para tratarmos. Muito obrigado, parabéns e boa sorte. Foi um prazer e eu desejo que todos possam manter hábitos adequados de sono ao longo da pandemia e que mantenham esses hábitos para quando nós voltarmos para a rotina normal. É isso aí, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até o próximo programa Alesp Conecta. Tchau, tchau.